Amigos e amigas, bom estar com vocês aqui. Vamos começar hoje uma série de postagens atendendo ao acordo que fizemos nas últimas conversas que tivemos no Instagram sobre esse meu desejo, o desejo de muitos, de conversarmos sobre a grande riqueza cultural do lugar onde a gente vive, que é a Baixada Fluminense. Falar sobre a história profunda e recente da Baixada Fluminense, dos seus municípios e da sua gente. Falar sobre o patrimônio histórico, cultural e natural tão ameaçado aqui na Baixada Fluminense. Falar sobre os desafios que o povo baixadense enfrenta, analisando as decisões de políticas públicas, analisando as iniciativas institucionais e cotidianas dessa gente que partilha conosco esse belo território. Belo, mas conduzido a desafios que não precisariam enfrentar por conta do descaso que as elites brasileiras, fluminenses e da própria região submetem à nossa população. Então é necessário, importante demais, conversarmos sobre essas trajetórias longas e recentes da história do nosso território. Eu faço isso com muita alegria, com muito gosto, porque sou de uma geração que tomou para si essa tarefa a partir do curso de História da FEUDUC, com valorosos companheiros e companheiras que nós vamos citar ao longo dessas postagens, e também muito estimulado pela experiência e pela dedicação de gerações anteriores que fizeram chegar à minha época professor e depois coordenador e diretor da FEUDUC, o desejo e a necessidade de aprofundar o conhecimento do nosso território. De lá para cá, já se vão quase 40 anos, foram acumuladas muitas informações, foram obtidas muitas vitórias em direção à salvaguarda do conhecimento histórico e patrimonial da Baixada Fluminense, com a construção de várias instituições importantes, vamos falar sobre isso também nas nossas postagens, e o crescimento de uma rede de apaixonados e defensores do patrimônio, da história da Baixada. E eu estou muito feliz, então, repetindo, né, em conversar com vocês, em trocar com vocês essas experiências. Vamos começar pelo básico, pela definição de Baixada Fluminense. A definição de Baixada Fluminense deriva de estudos geomorfológicos, que é um campo da geografia que trata do formato dos territórios, né? Do formato do terreno na qual essa investigação se dedica. Do ponto de vista da geomorfologia, isso foi muito explorado nos anos 50 por geógrafos famosos e que produziram material muito rico para nós. Do ponto de vista da geomorfologia, até décadas anteriores, tá? Em relatórios governamentais, o que se chamava de Baixada Fluminense é essa extensão de terras baixas entre o litoral do estado do Rio de Janeiro e suas cadeias de montanhas, algumas em alguns locais próximas a esse litoral, encurtando essa planície, e outros locais um pouco mais distantes, em particular a Serra do Mar. Essa faixa de terra litorânea, baixa, ela vem se configurando desde Mangaratiba, passando por Itaguaí, avançando pelo litoral na direção oeste-norte, noroeste, portanto, atravessando o que chamamos hoje de Baixada Fluminense, o recôncavo da Baía de Guanabara, e avançando para a chamada região dos lagos, até a altura de Campos. Então, do ponto de vista geomorfológico, a Baixada Fluminense é esse espectro de características geográficas comuns bastante amplo. Mas a Baixada Fluminense de hoje, ela limitou-se dentro desse universo a partir de definições construídas sobre outros conceitos. A Baixada Fluminense, considerada tal hoje, ela é um conjunto de municípios que guardam características urbanas, sociais, muito próximas e uma origem histórica também comum, né? Até os anos 80, os anos 90, tratávamos como Baixada Fluminense um certo núcleo da atual Baixada Fluminense. Gosto de usar essa expressão Baixada Núcleo, que o professor Manuel Simões, em uma das suas obras, geógrafo nova-iguaçuano, construiu. Seria um Nova Iguaçu, essa cidade-mãe,
mas Belfor Roxo, que se emancipou de Nova Iguaçu nos anos 80, Duque de Caxias, que havia se emancipado nos anos 40, Nilópolis também, fruto das emancipações dos anos 40, e São João do Meriti, também nos anos 40, um pouquinho depois de Duque de Caxias. Então esse centro era tratado como Baixada Fluminense lá nos anos 70, nos anos 80, com uma característica muito, muito negativa, né? Com uma abordagem da expressão Baixada Fluminense carregada de negatividade, de preconceito, por conta do drama que a população da Baixada Fluminense passou a viver a partir dos anos 60, com uma explosão demográfica, com a falta de planejamento urbano e com os consequentes problemas que essa população viveu, entre eles o alto nível de criminalidade, falta de equipamento público. Então, a tal Baixada Fluminense dos anos 80, 90, ela tinha essa aglomeração de municípios que eu citei, que todos eles guardavam essas mesmas características sociais e urbanas e eram herdeiros da mesma história que derivava da fragmentação e da transformação da antiga Vila de Iguaçu, cuja sede era Tinguá, hoje em dia museologizada, para nossa alegria, e que depois transferiu-se para o atual centro de Nova Iguaçu por conta da instalação da ferrovia. Vamos tratar disso em algum momento aqui das nossas considerações. Mas hoje, esse conjunto de municípios na que tratamos como a Baixada Fluminense ampliou-se, né? Por conta das características sociais urbanas comuns e territoriais, agregou-se aí outros municípios, Magé, Guapimirim, em direção ao oeste do território. A gente tem a agregação de Itaguaí, de Japeri, de Queimados, que emancipou-se, né? Mesquita também, que é um distrito Nova Iguaçu que se emancipou, Paracambi. Então formou-se, além dos que eu citei, né, no centro do território, que era a tal antiga configuração reduzida de Baixada Fluminense. Hoje nós temos 13 municípios formando a Baixada Fluminense. E se a gente fosse estender esse critério para as fronteiras desse município, desses 13 municípios, eu também, aí sou eu, incluiria, para além desses 13, Itaboraí, bem, né, no alto do Recôncavo, já em direção à configuração urbana de Niterói, São Gonçalo, mas eu incluiria Itaboraí, e no extremo oposto, para além de Mangaratiba, para além de Itaguaí, desculpa, eu incluiria o município de Mangaratiba. Mas isso são apenas definições conceituais que nós, pesquisadores, utilizamos. Essa característica interessante da identidade da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense não é uma região administrativa oficial. Baixada Fluminense está inclusa no que se chama de região metropolitana. Ela não tem uma oficialidade, mas ela se mantém nos estudos, no dia a dia, do cotidiano, na formação da identidade. É muito peculiar isso, né? As demais regiões administrativas do Estado, elas foram construídas a partir, aqui e ali, de noções de identidade, mas elas se configuraram oficialmente, nos mapas oficiais, nos estudos oficiais da administração pública estadual. No caso da Baixada Fluminense, acabei de dizer, ela não é uma região oficial, mas ela é fortemente marcada por essa identidade, que era uma identidade definida pela exclusão, pelo preconceito, e que hoje recuperou-se a partir dessa leitura crítica que essa geração de pesquisadores fez. Não quero dizer que a leitura dos problemas da Baixada foi abandonada por essa geração, não, pelo contrário, mas encarou-se a Baixada Fluminense aquilo como ela é, um território vivo, com potência e com problemas. Só para a gente terminar, numa brincadeira, nos cursos que a gente oferece, nas palestras, ao definir esse conjunto de municípios, a gente brinca, baseado em algumas experiências que a gente teve, que a gente ouviu, que para fugir do estigma de Baixada Fluminense, alguns municípios periféricos buscam a identidade com outros cantos, né, do estado do Rio. Por exemplo, né, o município de Paracambi gosta muito de se identificar com os municípios do Vale do Paraíba, né, na qual Paracambi está bem próximo, né, assim, faz fronteira com Vassouras, por exemplo, com os outros municípios da região.
O município de Itaguaí gostaria muito de ser identificado dentro do conjunto dos municípios da Costa Verde, da beleza da Costa Verde, né? E o município de Guapimirim, há já um bom tempo que tem a sua formação geológica famosa, que é o Dedo de Deus, eclipsado com a ideia de que o Dedo de Deus seja pertencente a Teresópolis, na verdade é Guapimirim, mas Guapimirim olha e diz, não, nós fazemos parte da região serrana, essa tentativa, né, de escapar do estigma da Baixada Fluminense. Mas, como eu disse, essa identidade de Baixada vem se reconfigurando e vem vencendo a estigmatização e vem oferecendo a todos nós, a mim e a vocês, esse campo maravilhoso de estudos e de vida. Nós vivemos aqui, é o nosso lugar. Então, daqui para frente, nós vamos falar sobre essas questões. Repito, não é um curso, não vai obedecer uma leitura cronológica, mas vai tratar de questões aqui e ali, em destaque dessa rico e variada pauta de temas que a história do nosso território pode oferecer. E, evidentemente, aqui no canal, conversando com vocês, a gente vai ouvir aqui e ali sugestões e aprender juntos, né? A ideia aqui é aprendermos todos juntos. Eu estou muito feliz, muito obrigado, e aguardemos agora novas postagens. E fico feliz também se vocês divulgarem, se inscreverem no canal, comentarem, curtirem, levarem essa possibilidade de bate-papo sobre a Baixada Fluminense a outros baixadenses, a outros brasileiros e a todos os interessados por estudar a história das periferias. Muito obrigado e aguardemos a próxima.